novo, o Pai, cheio de alegria. Os céus irromperam de gozo, de glória, de alegria. A família do céu ficou todo mundo feliz. Não quando vê a pessoa aqui na frente. Talvez veio na frente e nunca aceitou Jesus. Não, ele veio na frente, convidado. Mas não foi aí. Foi no dia que eu nasci de novo. Os céus irromperam de alegria, porque agora o céu ganhou um filho. E o pai, cheio de alegria, vai lá no cartório de Deus. Deixa eu botar o nome do meu filho que nasceu lá na terra. Como é o nome dele? Ah, o meu nome lá eu não sei. Porque há um novo nome de glória, que só Deus vai me revelar naquele dia. Ele vai colocar no cartório de Deus. Vamos dizer que seja Raul mesmo. Raul é o nome. Como é o nome da mãe dele? A mãe dele é a Assembleia de Deus. A mãe dele lá, a Assembleia, o útero que gerou a Assembleia de Deus. E o nome do pai dele? Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu nasci para Deus. Nasci do Espírito e sou Espírito. Quando eu nasci da carne, eu sou carne. Mas agora eu nasci do Espírito, sou Espírito. Recebi agora a natureza de Deus, o DNA de Deus, características de Deus, natureza de Deus, comportamento de Deus, amor a Deus. Agora eu sou conhecido no céu, no inferno e na terra como filho de Deus. Por isso, na oração do Pai Nosso, eu tenho que dizer assim: Pai, meu Pai. Ninguém pode chamar Deus de Pai se não nascer dele. Só quem pode dizer Abba, Pai, se for pelo Espírito. O mundo fala Pai, Pai. Quantos crentes aqui chamam o pastor Silas de Pai? Aquela imperatriz que tem de pastor me chama de Pai. Pai. Só que eu sei que eu não sou pai dele. E ele também sabe que não é meu filho. Mas quando o Raulzinho, meu filho, diz Pai, no meio da multidão eu sei, é meu filho. Eu tenho 5 filhos, mas qualquer um que disser Pai, eu sei que é meu filho, meu coração diz. E ele sabe que eu sou o pai dele. Assim também no meio dessa multidão, quando eu digo Pai, eu sei, Romanos 8,16, se o Espírito de Deus comunica com o meu espírito, que agora eu sou filho de Deus. Eu nasci de Deus. E lá nos céus do trono, quando no meio dessas vozes do mundo, eu digo, Pai que está no céu, é a voz do meu filho. Ele conhece. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouve, não segue a do estranho. Eu digo, Pai. Aí eu digo assim, santificado seja o teu nome. Eu estou dizendo, Pai, aqui na terra, eu vou glorificar, vou santificar e vou honrar esse nome, Pai, aqui na minha vida. Aonde eu entrar nesse mundo, o que eu disser, o que eu fizer nesse mundo, eu levarei 3 nomes. O meu nome, Raul. Levarei o nome da minha mãe, Assembleia de Deus. E levarei o nome do meu pai, Jesus Cristo. Quem entrou aí? Pastor da onde? Da Assembleia de Deus. Crente da onde? Da Assembleia de Deus. Então eu tenho que honrar. Se eu entrar num lugar e não honrar o nome da minha igreja, vixe, é da Assembleia de Deus. Olha, é da Assembleia de Deus, aquela igreja é todo mundo. Ah, é crente? Ah, dessas aí o inferno tem muito. Meu irmão, Pai, santificado, glorificado, exaltado seja o teu nome na minha vida. Porque como humano, aonde quer que eu entre, eu levo o meu nome, o nome da minha mãe e o nome do meu pai. Se eu fizer uma coisa errada, isso é da filho da Judite, esse é o filho do Zé Romeu. Agora, quando eu faço as coisas boas, minha família fica honrada. Meu filho, né?
Meu pastor aqui, Gilmar, minha filha, meu filho. Todos dois, a irmã Raimundinha, orgulhoso. Mas deixa fazer uma coisa errada. Que os pais murcham e vergonha. Não é assim? Por isso nós temos que honrar o nome do nosso Deus. Nós nascemos de novo. Nós somos espirituais. Agora tem uma coisa. Se eu nasci de novo, é igual assim com meu pai. Se perguntar para mim, José Romeu Batista é seu pai, eu tenho toda a convicção. Eu não fiz DNA, mas eu tenho certeza. Você tem certeza que o seu pai é seu pai? Tem ou não? Os irmãos têm certeza? Ninguém tem dúvida. Assim também quem nasceu de Deus, não tem dúvida nenhuma. Porque em Deus não há nem sombra de variação. Ele não trabalha com meias verdades. Ele trabalha com convicção plena dada pelo Espírito. Eu nasci de Deus, eu tenho certeza que eu sou filho de Deus. Eu não posso. Eu olho para todo mundo, penso que todo mundo aqui é salvo. Eu penso, mas eu não sei. Mas você sabe se é ou não é. Você não pode trabalhar com dúvida, porque nós temos a natureza de Deus. E uma característica própria de quem nasceu de Deus é como diz Romanos capítulo 8. Quem nasceu do Espírito cogita, inclina-se somente para as coisas do Espírito. As coisas de Deus, as coisas de cima, as coisas do céu. Quem nasceu da carne só cogita das coisas do mundo, das coisas da terra, das coisas do mundo. O prazer dele só está aqui. Quem nasceu de Deus só tem prazer nas coisas de Deus. Salmo 1. Tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Por que nós estamos aqui? Porque temos prazer. Agora recebemos a natureza de Deus, o Espírito de Deus. Em 2 Pedro 3:4 diz, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós temos agora a natureza de Deus. Temos o Espírito de Deus. Agora fomos chamados como novo homem para servir a Deus naquilo que Ele nos vocacionou. Você sabia que quando a gente nasce da nossa mãe, cada um de nós tem um talento, uma habilidade? Tem uns que é para ser médico, advogado, outro para ser pastor, missionário, outro para ser isso, para ser... Tudo tem. Essas são as profissões da vida. Um para ser motorista, outro para ser dona de casa, outro para ser enfermeira, qualquer coisa aí. Cada um tem uma habilidade. Quando nós nascemos de Deus, Deus nos dá também habilidades espirituais. Os dons do Espírito. Ele dá como Ele quer, para aquilo que for útil. Você não tem que invejar nada. Você tem que ser aquilo que Deus quer que tu seja. Eu me lembrei aqui de uma história. Não sei se é história ou é história. Porque me contaram isso uma semana, 2, 3 atrás. Eu não sei bem, não vi a fonte. Mas um certo moço, um sábio chamado Emir. Acho que esses Emir da Arábia, sei lá, alguma coisa assim. Eu não sei se não é verdade, os irmãos me perdoem. Eu não estou contando como disseram. Diz que esse moço teve um encontro com Deus. E nessas conversações com Deus, Deus perguntou para o Emir, Emir, por que tu não foi como Moisés? Oh, Senhor, lutei tanto para ser igual a Moisés, mas não consegui, não. Então, como tu não foi assim como Davi? Oh, Senhor, eu fiz de tudo, mas não consegui ser. Aí Deus perguntou, Emir, tu conseguiu ser Emir mesmo? Aí ele disse, nem Emir eu consegui ser. Cada um de nós, irmão, recebeu de Deus uma natureza, uma vocação. E Deus conhece esse homem, Ele quer que tu seja só você mesmo. É assim que Ele vai ser glorificado. E você vai cumprir todo o propósito de Deus.
Eu queria ser tanto igual o pastor Gilmar, com essa vozona que ele tem aí. Essa graça. Irmão, nunca vou ser ele. Por mais que eu quisesse. Agora eu estou lutando para ser, sabe quem? Raul. Unicamente Raul. Cumprir só o que Deus quer que eu seja. E isso vai me fazer feliz. Glória a Deus. Meus amados, temos a natureza de Deus para servi-lo. E quando recebemos essa natureza, nós também recebemos o Espírito de Deus. E é tão interessante, amados. Eu queria, nesse tempo, dizer duas coisas. Se eu conseguir, eu vou ficar feliz. Se eu não conseguir, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Que eu vou deixar que o Espírito faça. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, baseado em Atos capítulo 1, versículo 8. Você sabe o que diz nesse versículo? Mais recebereis poder. Virtude, vou botar poder. Mais recebereis quando? Quando o Espírito Santo descer sobre vós. Para quê? Para me ser testemunha aonde? Em toda parte do mundo. Eu fico às vezes imaginando, pastores, e é um questionamento meu, pessoal, porque eu sou criado na Assembleia de Deus Pentecostal, que nós faz tanta campanha e oração para buscar poder. Um dia eu estava pensando, meu Deus, todo culto, vamos buscar poder, e eu fico orando, pedindo poder. Um dia eu descobri assim, meu Deus, eu estou fazendo uma coisa errada. Quando eu estou pedindo poder, na verdade eu estou pedindo fama. Eu estou pedindo condição para me fazer coisas que o povo me adore. Me chame, me aplauda. Estou pedindo isso. O poder de Deus é diferente disto. E esse poder eu já tenho. Todo poder eu já tenho comigo. Eu não preciso. Quando alguém está pedindo é porque não tem. Todo poder disponível de Deus para mim, eu tenho. Preciso mais do que isto. Porque ele diz, recebereis o quê? Quando? O Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu sobre você ou não? O Espírito Santo não pode descer e ficar em mim, morar em mim, fazer do meu corpo a sua habitação e deixar o poder dele guardado no depósito. Ele veio morar, está comigo. Poder de Deus estará em mim. Todo o poder de Deus estará em mim. Então agora o que falta em mim é só eu agir. Tudo que precisa, irmão, não é mais receber poder. Se é que o Espírito Santo já desceu, se ele já mora em você, você já tem todo o poder. Agora fica assim, quando a gente é sincero, quando não é sincero que é só um aplauso. Quando é sincero, a gente fica assim, Senhor, aí eu quero fazer a tua obra, eu quero curar enfermo, quero expulsar demônio, eu quero isso. Senhor, mas me fala, me dá uma visão, manda um profeta, Senhor. Meu irmão, não precisa nada disto. O poder já está em nós. Agora eu posso dizer como Paulo, Filipenses 4,13. O que diz? Tudo posso. Em quem? Nele que habita em mim. Poder está em mim. Senhor, me dá poder para me pregar o evangelho. Me manda. Não, o Senhor já mandou. Ide por todo mundo e pregai. O Senhor me dá poder para me curar os enfermos. Ele disse, não, você já tem o poder. Quando tu entrar numa casa e tiver enfermo, pode curar ele logo. Você já pode curar os enfermos, expulsar o demônio. Pode ou não pode, irmãos? Você já pode fazer, já pode viver a vida cristã vitoriosa. Você já pode ajudar os enfermos. Você pode visitar, você pode, todas as coisas você pode fazer naquele que te fortalece. Não precisa mais esperar nada. Só teve um tempo de espera. Foi antes do Espírito Santo descer. Ficar em Jerusalém até. Acontece que ele desceu, irmãos. Já está em mim. Eu já posso.
Eu lutei muitos anos para Jesus me dar, para eu querer curar os enfermos. Aí um dia eu fiquei pensando, mas eu já posso, o que é que eu estou esperando? Aí eu faço assim, pastor, porque tem o dom. Existem os dons, conforme 1 Coríntios 12, versículo 7 a seguir, fala dons. Mas esses dons, todos eles são manifestados. A manifestação do Espírito, esporádico. E quando se manifesta? Pelo amor que está no teu coração. O amor é a base. Eu tenho Cristo, o amor em mim. Quando eu amar o meu irmão, a minha irmã, nesse momento manifestará um dom para atender aquilo que for útil, necessário para aquela pessoa. Se ele estiver enfermo e eu amá-lo, como Jesus castigava a pé do enfermo, ele era movido do amor, da íntima compaixão. Esse amor manifesta Deus nessa hora. É por isso que Cristo em mim é a esperança dessa manifestação de Deus em qualquer lugar que eu estiver. Se eu estou aqui, há uma esperança, uma expectativa que Deus se manifeste, porque Ele está em mim, Ele está em você, Ele está na igreja. Você só precisa amar, e o amor é Cristo. Então você pode fazer, e você não precisa atrair glória para si, porque é uma manifestação, é Ele em você manifestando, instrumento de Deus. Você vai manifestar, você será um instrumento. Esse microfone não precisa glória para ele, ninguém nem sabe, nem lembra dele. Ele é um instrumento só, assim somos nós. Deus usando para atender o irmão. Por isso, quando eu oro pelo enfermo, vou orar. Um dia desse eu fui orar, baseado no Espírito Santo, numa igreja. Eu achei interessante. Era um dia das mães, lá em Filadélfia, frente a Carolina ali. O pastor me convidou, pastor, vai dar uma palavra dia das mães? Eu disse, amém. Quando eu cheguei lá, ele tinha convidado a igreja toda, o campo todo. Eu digo, o que é isso, pastor? Não, pastor, se eu vim aqui, eu convidei, foi todo mundo. E disse assim, mas eu quero que você ore para basear no Espírito Santo. Eu digo, rapaz, dia da mãe. Não quero saber não, você vai orar. E esse jeitão meu aqui de frião, né? Tem gente que me chama de Batista, eu sou Batista, pastor, meu nome é Batista mesmo. Quando eu fui subir a igreja Imperatriz, não, esse pastor é Batista. Ele é calmo demais. E esse jeitão, aí eu disse, pastor, mas dia da mãe, não, você vai orar. Tá bom. Eu fui lá no banheiro, sempre quando eu vou pregar, demora muito, vou logo no banheiro. Fico pronto e preparado. Aí fui lá e fiz uma oração de Jesus. Eu vim falar sobre mãe, nem preparado eu estou para falar sobre esse assunto. E o pastor quer que nesse dia fale, batize o Espírito Santo. Eu não sei batizar, nem nas águas eu sei batizar. Eu batizo na marra, sem jeito. Não gosto de batizar, não sei batizar. Eu só faço ensinar aos outros, mas eu mesmo não sei fazer. E Jesus sabe que eu não sei nem batizar, Senhor. Quanto mais no Espírito Santo. Agora eu sou teu instrumento. Se tu batizar hoje, eu vou ficar muito feliz. Se tu não batizar, eu fico do mesmo jeito. Não vou rasgar minha Bíblia, não. E nem vou dizer que sou mais crente, não. Eu não estou nem... Aí fui para lá. Daqui a pouco o pastor passa a palavra. Eu preguei 40 minutos sobre mãe. E fui colocar Maria como exemplo de mãe. Que é a coisa mais difícil a gente falar sobre Maria. E eu fui dizer, mãe, Maria é o exemplo de mãe. Uma mãe meia desnaturadazinha. Ela foi muito boa mãe, guardava no coração, bem-aventurada, mas muito descuidada. Porque uma mãe deixar um filho de 12 anos, fazer uma viagem, não sei quantos dias, irmão, e não saber onde está seu adolescente, não é uma mãe assim tão boa, não, mas é uma, não é mesmo? Como é que eu e minha esposa fazia uma viagem, um dia todinho viajando, no final da noite perguntou, José, cadê Jesus? Não sei, tu também não sabe, porque a minha mulher não sai sem saber que deu o menino, mas tudo bem, é uma boa mãe. Quando eu terminei de falar, eu disse, agora, irmão, o pastor quer que eu ore para ser o Espírito Santo. Eu não sei batizar ninguém, mas é quem quiser ser batizado, quiser vir na frente, eu vou orar. Porém, se Jesus não batizar ninguém, eu vou continuar a sair daqui crente e vou para casa crente, servindo e amando o meu Senhor. Se ele batizar, eu vou sair alegre também. Quem sabe até mais alegre. Mas só isto.
Aí veio na frente um bocado de gente, e eu falei 5 minutos, mais ou menos 5 a 6 minutos, o que era batismo. E levantei minhas mãos para orar. Meu irmão, eu nunca vi uma manifestação tão poderosa do Espírito. Aonde Jesus batizou o povo todo, era batizando e curando, e o povo subia em banco, literalmente em cima de banco. Quando foi lá para as 4 horas, eu chamei o pastor, pastor, continue aí. Eu preciso voltar para a minha igreja. Era um dia de domingo, e eu fui embora e o povo ficou lá. Quando foi no outro dia, eu encontrei um presbítero da igreja, todo rouco. Esse pastor não parou mais, emendou aqui, passou para o culto à noite, e ninguém parava mais de glorificar a Deus. Porque a obra não é do homem, é do Espírito. E Ele faz como Ele quer. E nós somos apenas instrumento. E não precisa atrair glória para si. A glória é dele. Então, lembre-se que você já é, pelo fato de ter nascido de novo e estar cheio do Espírito, um instrumento de Deus nessa terra para manifestar a glória dele aqui. Você vai orar pelo enfermo? Isso é assim mesmo. Você vai orar por um, você vai assim todo, né? Mas ore, o Senhor mandou fazer apenas 2 coisas. Crer nele, aquele que crer em mim, imporão as mãos. Aquele que crê em mim, imporão. Você pode, você não crê no Senhor Jesus, então impõe as mãos. Você não tem que ficar atraído, porque a gente está olhando a reputação da gente, a gente está puxando a glória para a gente. Não, meu irmão, ele mandou crer, eu creio nele. E vou botar minha mão, eu creio que ele cura, eu vou botar minhas mãos. E vou fazer uma oração da fé. E se Jesus, às vezes, não curou? O problema é dele, não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não curo ninguém, não sei dar nenhum remédio. Eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou farmacêutico, não sou nada. Então, coloca a tua mão. Colocou uma vez, não deu certo, coloca a segunda. Coloca outra vez. Até você desenvolver, a sua fé vai desenvolvendo, vai crendo. Daqui a pouco, o pastor foi curado. O outro foi curado. Daqui a pouco está igual o Valdomiro, curando o Brasil todo. Não é nada mais do que isso, irmão. Ter coragem de fazer o que o Senhor mandou. Ter coragem de pregar a palavra. Pregou, não foi salvo? Continue. É igual o casal. Teve a primeira relação, não teve filho? Continue tendo relação. Você vai ter relação por causa do amor. Necessidade física e amar. Você vai pregar só por causa disso. Ai de mim se não pregar o evangelho. E porque eu amo, só isto. Se o Senhor vai salvar 1, 2, 3, 10 ou 1000, é Ele que vai fazer, porque ninguém cresce igreja. Nós inchamos igreja, mas crescer, só Ele. É Ele que cresce. O que deve fazer é pregar. Deixar o Senhor fazer a obra. Baseado nisto, eu quero dar um segredo para os irmãos. Um segredo pessoal. Como disse o pastor Gilmar está bem adiantado, está em 50% já, irmão. Eu ainda estou nos 20%. Oh, meu irmão, se eu vivesse tudo que eu pregasse, era uma bênção, viu, irmão? Não consigo viver tudo que prego, irmão. Se alguém consegue. Aí a pessoa pensa que eu sou o mais santo. Eu digo, meu Deus, se fosse projetada a minha vida, ninguém me queria como pastor, nem como crente. Não, mas esse é disciplinado na hora. Tirado da igreja. Mas pelo um ato da misericórdia, que é tão grande, a misericórdia do Senhor é como o céu acima da terra, tão grande. Tudo é por causa da bondade e misericórdia do Senhor. Estou aqui. Não sei nada, eu não programo nada, eu não tenho nada. Tudo eu dependo de Deus. Antes de contar o segredo, eu vou dizer uma experiência pessoal. Pode ser que ajude algum pastor. Quer ver, está na mesma situação que eu. Descobriu que não é nada. Uma vez, pastor, eu estava na casa da minha filha. Era mais ou menos às 10 da noite. Foi uma experiência muito boa para mim. Eu estava na casa da minha filha. Quando eu fui saindo com minha esposa, chegou 3 moças da congregação em Jerusalém. Na época eu pastoreava. Hoje eu pastoreio de novo, que eu voltei a pastorear lá, na congregação. Chegou 3 moças e disse, pastor, não andava atrás do senhor. O que era? É porque tem um missionário na beira-rio ali, expulsando um demônio, que desde as 7 horas da noite está lá.
E o demônio disse que não sai, ninguém tira ele de lá. E nós ficamos tudo atribulados, porque já fez de tudo, pastor, e o demônio não sai. E vou atrás do pastor presidente. Só ele resolve. Quando ela disse isso, eu disse, minha irmã, eu não vou lá, não. A irmãzinha quase cai da fé. Pastor, mas... meu irmão, eu não vou, porque, olha, demônio, eu não vejo ele. Nem com quem eu vejo eu sei brigar. Quanto mais com quem eu não vejo. Brigar com quem eu não vejo, meu irmão, é difícil. Com quem eu vejo, pelo menos eu estou vendo. Eu posso me defender. Não dá para mim ir, irmã. Pastor, pelo amor de Deus, irmã, se a senhora pensar assim, se eu for lá e não expulsar esse demônio, como é que fica a sua fé? Pronto, acabou a esperança. Na terra não tem mais não. O pastor presidente veio e não resolveu, vai chamar quem? O auxiliar? Então eu não vou lá não, porque não vai resolver. Mas eu vou pedir uma pessoa para ir no meu lugar. Eu disse quem? Jesus. Ela caiu da fé de novo. Que a pessoa não acredita nele, né? Ninguém acredita em Jesus. Quando fala que é ele, acabou-se. Eu disse, não, eu vou pedir a Jesus, que ele conhece esse reino espiritual, eu não. Aí minha esposa estava perto, chamei ela e as três, eu disse, olha, vamos dar as mãos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículo 19, versículo 20. Porque uma forma boa da gente viver, irmão, é baseada na palavra. A Bíblia diz em Provérbios 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu entendimento. Não fica botando confiança no teu entendimento, não, na tua capacidade, é no Senhor. Então a Bíblia, a palavra é a rocha. Eu disse, olha, minhas irmãs, a Bíblia diz em Mateus 18, 19, assim, se duas pessoas na terra concordarem sobre qualquer coisa e pedir ao Pai, Ele vai fazer. Porque onde estiver duas ou três pessoas em torno do nome de Jesus, Ele está no meio. Nós somos 5. Vamos fazer um acordo aqui, para Jesus ir lá e resolver esse problema? Aí todo mundo é assim, assim. Então vamos dar as mãos. Aí eu comecei a orar. Oramos, Senhor, estamos fazendo um acordo. E nós vamos honrar o missionário que está lá. Ele. Não é outra pessoa, é ele. Quero que tu honre ele. Aí oramos. Terminou de orar, eu disse, minha irmã, volte lá. Diga para o missionário. Diga assim, olha, o pastor Raul mandou você botar a mão mais uma vez. E botar a mão e dizer assim, em nome de Jesus, demônio, saia. Diga para ele fazer só isso. Você faz isso, vai lá e faça isso. E eu fui embora. Do jeitinho que eu disse, a moça fez, do jeitinho que eu falei, o missionário fez, e do jeitinho que eu disse, Jesus fez. Botou a mão, o demônio saiu. Só que aí vem a minha parte. Quando termina o processo todo, eu fiquei com os joelhos desconjuntados, assim, tremendo. E comecei a na presença do Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não fui lá porque eu estava com medo. Eu estava com medo, Jesus. Eu estava com medo, caçando um jeito de sair. Aí disse, Senhor, como é que tu chama um homem como eu para ser pastor de uma igreja grande dessa? Tu tem tantos homens. Tu chamou eu, Senhor, o mais fraco de todos. Quando eu orei assim, o Espírito Santo me disse, quando eu te chamei, eu sabia quem tu era. Mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pela primeira vez, eu entendi o versículo 46 de Salmo, quando o Senhor me disse, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Aí o Espírito Santo me disse, o jeitinho que tu é desse jeito. Não preocupe com nada. No abrir da tua boca, eu te dou a palavra, eu te dou a decisão, te dou tudo. Aí eu disse, Senhor, então é tão fácil ser pastor assim. Ele disse, é fácil mesmo, meu filho, quando está comigo, é eu que faço. Eu me alegrei. Daí para frente, irmãos, eu digo para vocês, já tem isso talvez uns 15 anos ou mais. Eu nunca me preocupei, o que eu vou dizer, que decisão eu vou tomar, o que vai acontecer. Teve uma vez que apareceu uma pessoa endemoniada lá, irmão, e me chamaram, e eu fui. Esse dia eu fui. Também meio-dia, chega lá,
Quando eu cheguei na porta, o pai e a família veio, pastor, a moça está aí endemoniada e com a faca na mão. Está num quarto preso. Qual é o quarto? Isso aqui. Deixa eu entrar lá. Olha, um homem mole nessa hora. Eu tive que abrir a porta. Quando eu abri, a moça estava assim, bugalhada e com a faca na mão. E eu entrei, a família ficou toda na porta. E eu entrei, estava com a Bíblia. E a moça ficou assim. Aí eu peguei a Bíblia e abri. Eu vou ler aqui um versículo. Aqui tu não lê Bíblia, não. Aí eu disse, não pode não, então tá bom. Aí eu disse, eu vou fazer uma oração. Eu disse, aqui tu não ora não. Eu disse, não pode não. Então não oro. Não podia ler Bíblia. Oh, Jesus. É cada loucura, irmão, que só Deus mesmo. Aí eu olhei para a moça assim, e ela com a faca. E eu comecei a olhar para ela assim, como Jesus te ama. Tu é uma pessoa tão especial aos olhos de Deus. O inimigo está te enganando. Em nome de Jesus, o inimigo sai dessa vida. Quando eu disse isso, a faca caiu. E eu peguei a faca e dei logo para o pai. Estou livre dessa faca. Aí fiquei olhando para a moça e falando assim, está liberta em nome de Jesus. E a moça foi assim, voltou na mão, onde é que eu estou fazendo aqui? Eu estava oprimida, minha filha, porque tu abandonou a igreja. Volte para os pés do Senhor, é aqui o lugar da bênção. Aí eu orei, a moça ficou liberta, nunca mais demônio pisou lá. Então essas coisas eu não sei como é que é feito, né? Eu não tenho um modelo para mim é Cristo. Meus amados, tem um segredinho. Um segredo que, como eu disse para os irmãos, eu quero ser sincero, eu já descobri uma parte dele. Mas oxalá se eu vivesse a plenitude desse segredo. Mas eu estou lutando. O Senhor Jesus diz assim, que devemos construir uma casa sobre a rocha. Quem constrói essa casa na rocha é uma pessoa que não se abala. Pode vir chuva, pode vir de cima, de lado, ou dos rios, né? Dos rios enche, tempestade vem, chuva. Todo jeito que vier, a casa está firme. Quem não constrói a casa na rocha, irmão, qualquer coisa cai. E é feia a queda dele. Então tem que ficar firme, baseado na rocha. Mas como eu vou construir essa casa? Eu não posso construí-la sozinho. Eu preciso da ajuda do único que pode me ajudar, que chama Espírito Santo. Ele foi enviado para isto. Romanos capítulo 8 e 26 e 27, ele veio nos ajudar em nossas fraquezas. Ele veio nos ajudar em nossas fraquezas. Porque nós somos fracos. Eu preciso de uma ajuda. E é o Espírito Santo que pode me ajudar. O Senhor diz lá em 14, 17, 18 de João, que Ele não nos deixou órfãos, Ele mandou o Espírito Santo para habitar em nós. Esse Espírito que o mundo não vê, não conhece, mas nós conhecemos, porque habita em nós. Ele veio me ajudar a construir uma casa. Essa construção desta casa, nós depende de um item importantíssimo que é falar em línguas. Falar em línguas. Por quê? Falar em línguas, 1 Coríntios 14, 1 e 2. Quem fala língua, o que acontece com ele? Qual é a palavra? Edificar. Sabe o que é edificar? Construir. Quem fala em língua constrói, edifica. Lá em Judas, versículo 20, diz, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Em João 14, 15, diz assim, que farei, pois? Orarei no entendimento e orarei no... Quem ora no entendimento, ora bem, ora de fato. Mas quem ora no Espírito, o entendimento fica sem fruto, ele não sabe nada. Mas no capítulo 14, 2 de 1 Coríntios diz, mas quem fala em língua, fala de mistérios com Deus. Uma linguagem que os anjos não conhecem. Olha, anjos.
demônios, o mundo, só o Pai. Essa linguagem é dada para a igreja do Novo Testamento, não para a igreja do Antigo Testamento. Jesus, quando vai falar para a igreja, em meu nome falarão novas línguas. Começa logo aí. Muitos de nós pensam que falar em línguas, ser batizado no Espírito Santo, é para mim ter assim, igual esse jarro aqui na igreja. Oh, mas é tão bonito. Mas não precisa dele. Tanto faz ter quanto não ter. Quem que precisa desse jarro? Assim, para muitos batismos no Espírito Santo, falar em língua é assim. Aí tem um adorno. Tanto faz ter quanto não ter. É não, irmão, é essencial. Deus não trabalha com adornos, trabalha com vida. Deus não está brincando, está dando o seu espírito e nos deu uma linguagem sobrenatural para falar com Ele nesse mistério, para sermos edificados. Para isso, você foi batizado no Espírito Santo, desenvolve esse dom. Olha, apóstolo Paulo diz em Efésios 6:18, uma das armaduras do cristão, sabe qual é? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Se você orar no português, seja pensando, meditando, falando, não importa o que, é no entendimento. Toda vez que tu entender, é no entendimento. Agora, quando você falar e não entender nada, aí é no Espírito. E essa linguagem, se você olhar capítulo 3 de Tiago, acho que é o 3, fala sobre a língua, é o 3, né? Capítulo 3. Tem uma lição linda ali. O Espírito Santo revelou que o mais importante do corpo é a língua. Quem domina essa língua, domina o curso da natureza. A ciência já descobriu que o centro do sistema nervoso é a língua. Tudo que você falar, o corpo todo responde. A Bíblia já diz isso lá em Provérbio. Você está preso pelas palavras tuas. A palavra é mais importante do que as coisas. Até porque o próprio Cristo é a palavra. Ele é o verbo de Deus. Todas as coisas foram feitas pelo verbo. A palavra em ação, o poder manifestado pelo verbo. Aí o Senhor diz assim, olha, está escrito lá. Um navio pode ser do tamanho que for. Tem navio aí de 20 andares. Eu nunca vi, mas vi falar que tem até de 20 andares. Uma cidade ambulante dentro do rio, dentro do mar. Mas quem estiver segurando o leme, domina o navio todo. Quem segurar o leme, domina o navio todo. Assim também, quem segurar essa língua, domina o corpo todo. E o Espírito Santo, o que ele está querendo é dominar a sua língua. Ele quer crescer em você até o ponto de dominar a tua língua. Porque muda o curso de toda a natureza, muda tudo, quando ele dominar a tua língua. Quando é que ele vai dominar a língua? Quando você começar a falar o que não sabe. Quando parecer louco. Porque um homem adulto, da minha idade, 58 anos, abrir a boca e falar, blá, 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 isso é uma loucura, irmãos. Loucura para os que se perdem. Está ficando doido. Mas Jesus diz assim, olha, se tu não voltares a ser como uma criança, de maneira nenhuma entrar no reino dos céus. Só quem faz isso, menino. Menino fala que não sabe. Pega um meninozinho desse de 6 meses aí. O menino está falando, lá, 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 lá. A mãe entende ou não entende essa linguagem? Entende ou não, irmão? Porque eu, como pai, eu pegava meus filhos de 1 mês, 2 meses, 3 meses, falava com ele o tempo todo, conversando, entendendo tudo. E o menino, mas eu entendo tudo. O pai entende essa linguagem. Quem está lá fora está caducando, né? Está caducando, mas o pai entende ou não entende a linguagem do seu filho? Ele fala uma linguagem, você não sabe dizer não, mas o pai entende. A mãe entende. E a gente conversa com o outro, está falando aqui essas coisas. Você traduz, você interpreta o que o menino está dizendo. Assim é o nosso Deus conosco. A gente volta a ser criança, quebrantado, porque Deus é alto e sublime. Mas Ele olha, sabe para quem? Para quem tem o espírito quebrantado e contrito.
humilhado, como criança. Deixa as patentes, deixa essa maturidade, esse jeito de velho, e volta a ser criança, e fala uma língua de criança com o pai. E você não entende nada, mas o pai entende. E o pai entende esse mistério. Quem fala em língua fala de mistérios. E Deus responde em mistérios. Você não entende nada, sabe de nada. Mas acontece que você vai falando todo o tempo. E sabe o melhor lugar de falar em línguas? Não é, na verdade, na igreja. A igreja é bom falar. Não proibais falar em língua na igreja. Pode falar à vontade. Mas o bom mesmo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, livre de qualquer influência. Não é motivado por nada. Só você e Deus. E ali você orar em línguas. Ah, meu irmão, quem ora em línguas ora bem, ora de fato. Porque só quem entende a nossa profundidade, e só quem entende a profundidade de Deus é o Espírito. E esse Espírito habita em mim. Ele penetra nas profundezas de Deus. Parece que a gente vê assim, Deus, Pai, Ele projetou a vida do Raul. E você sabe que Ele fez um plano do meu primeiro dia ao último? Deus programou tudo, irmão. Salmo 139, 16. Ele programou do primeiro dia ao último. Ele fez uma linha. Nós não estamos vivendo aleatório. Está seguindo um projeto de Deus. Chama isso vontade de Deus. A coisa melhor do mundo é você estar dentro da vontade de Deus. A vida corre naturalmente bem. Mas nós somos cabeçudo, carnal, fica fora da vontade de Deus. E Deus projetou tudo. Mas você aceitou Cristo, nasceu de novo, Ele te deu o Espírito Santo, que conhece o projeto de Deus, conforme Romanos 8, 26. Ele sabe qual é a intenção do Espírito, quer dizer, o projeto de Deus. Ele sabe a vontade de Deus para a tua vida, sabe tudo. E Ele vem para dentro de você, Ele impregna no teu espírito uma oração dEle. Como você não sabe nada da vontade de Deus, isso também não vai te revelar nada, então Ele fala numa linguagem sobrenatural. Você não sabe nada. Você não sabe um palmo dentro do nariz, não sabe um dia da vida, você não sabe nada. Mas o Espírito sabe. E Ele conhece Deus. E me conhece. E sabe qual é o plano dEle. Então Ele vem para o meu espírito e impregna uma oração. Ele move para que eu ore em línguas. E quando Ele está movendo em mim, Romanos 8, 27, Ele vai até com gemidos inexprimíveis. Intercedendo pelos santos, intercedendo por mim. Pai, o Raul é cabeça dura, Pai. Mas ele está se entregando. Pai, é cabeça dura. Mas a tua vontade é esta. E Ele vai me colocando cada dia dentro da sua vontade. Eu vou me amoldando à vontade de Deus. Quando eu vou chegando dentro da vontade de Deus, brotará no meu coração a paz tão abundante, uma paz que não é descrita, conforme Filipenses capítulo 2, né? Esta paz que excede, que ultrapassa o entendimento do homem. Você não sabe por que eu tenho tanta paz, nem eu sei. Essa paz que brota como um rio de Deus que nunca seca, contínua. Na diversidade, não é nada. Eu dizia ali para a irmã hoje, no café. Oh, meu irmão, Salmo 46 mostra tantas situações catastróficas no mundo. É a terra jogando no meio dos mares, é montanha dentro de rio, de mar. É o governo, é guerra, é tudo que está ali é catastrófico. No meio daquela catástrofe aparece uma voz de Deus. Por enquanto o salmista está descrevendo. Ainda que. Mas aí bem no final aparece uma voz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Oh, aleluia. Vocês vão saber que eu sou Deus. Serei exaltado na terra. E no fim, eu vou ser exaltado entre as nações. Aquietai-vos. É no sossego. Isaías 30:15. É no sossego. É na confiança. É no descansar. É que estará a tua força. Não é na força do braço. Não é na força da tua inteligência. É na paz. Que só o Espírito pode dar. Quando a gente está dentro da vontade do Pai. Ele vai seguindo tudo. Por isso, eu digo um segredo para os irmãos. Vocês são batizados no Espírito Santo. Não se conforme só orar no entendimento. Que farei, pois? Que farei, pois? Oro no entendimento, mas também orarei no Espírito. Porque, como disse o pastor Gilmar ontem, ninguém orou mais do que Paulo em línguas. Ele disse isso. Não tem ninguém que fala mais em língua do que eu. Aí os batistas dizem, não, essa língua é humana. Não, é a língua do céu. Agora, se ninguém orou em língua mais do que Paulo, eu faço um questionamento para os irmãos. Ninguém no Novo Testamento teve mais revelação de Cristo, das coisas espirituais do que Paulo. Ninguém. Porque o orar em línguas constrói essa casa espiritual para ficar firme e abre o entendimento para as coisas do Espírito, as revelações do Espírito. Você começa a ver as coisas diferentes, você começa a ler a Bíblia, as palavras vão aparecendo, você vai ver coisas que não se vê. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, tão ocultas, que tu não sabe, mas o Espírito vai revelando para você. Orando em línguas, você vai ver a sua vida mudando. Irmãos, eu sei que meu tempo está faltando 5 minutos. Eu tive uma experiência, um tempo, eu comecei a orar em línguas. Assim, dedicar mais, né? Eu queria orar mais. Eu oro todos os dias, mas eu queria orar a todas as horas. Eu queria orar mais. Eu não preciso estar emocionado para falar em línguas. É o único dom que depende de você. Quando Deus te dá, você pode falar com o Pai a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer circunstância, na linguagem do céu. Os outros dons é uma manifestação sobrenatural. Falar em línguas depende de você. Foi batizado? Pois então você tem. Fale. O professor que é Jesus vai te dar muitas. O pastor só fala uma palavra, então fique nos pés do Senhor que Ele vai te ensinar muitas. Daqui a pouco está falando um linguajar todo. Eu comecei a orar em línguas. Orando. Quando foi um dia, eu sentei com minha esposa num lugar. Mas ela assim, um restaurantezinho, não é nem um restaurante, era mais um lugar de merenda mesmo. Eu sentei com ela e comecei assim, conversar, daqui a pouco eu abri meu coração, contando as minhas fraquezas, limitações, abrindo, como diz no linguajar popular, o jogo, né? Você vai abrindo. Contei tudo. Depois ela também falou, nós nos perdoamos. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu abri meu coração assim? Por quê? Por quê? Porque a gente fica assim, todo marido e mulher cheio de coisinha guardada. A gente não tem coragem de abrir o jogo. Hoje, minha esposa, aprendemos a abrir o coração. Eu não tenho um segredo para ela e nem ela para mim. E eu elegi ela, como disse, é a minha confidente. Eu não falo para o pastor, porque vão me tirar do ministério, mas eu falo para minha esposa. Nós somos cúmplices. Aí eu fiquei imaginando por quê. Eu tive entendimento assim. Às vezes fica na casa da gente o quintal cheio de lixo. Vai botando lixo para lá. Daqui a pouco ali começa a ter lagarta, cobra, rato. Está cheio de lá. Mas quer ver mudar? Chega lá e toca fogo. Toca fogo no lixo. Daqui a pouco você vê cobra para um lado, lagarta para outro, tudo correndo. Porque o fogo chegou. Assim
A gente começa a falar em línguas. Aleluia. O fogo chega calmo. Daqui a pouco você está confessando tudo naturalmente. Você vai confessando, limpando. Você vai tendo aquilo que Jesus diz: bem-aventurados que têm um coração limpo, porque eles verão a Deus. Coração limpo. Esse negócio de falcatrua, negócio de, pastor, não, meu irmão, coração limpo, pronto para o arrebatamento. O Senhor vai limpando, limpando. E outra coisa, Ele vai fazendo a obra. Você vai falar para o pecador, não adianta, você fala tanto e não consegue nada, mas quando o Espírito fala, quando foi o pecador, você entrega. Né? Você conduz o rebanho do Senhor com tanta paz, o pastor conhece lá. Não tem para bem divisão, não tem briga, não tem nada disso. Eu vou finalizar. Quando eu fui fazer a primeira festa, pastor, que eu fui fazer grande, assim, que cheguei lá, foi o tempo que eu estava orando em línguas, orando. E quando fazia uma festa aquela envergadura, você imagina correria, comissões, e arruma isso, e tanta coisa. Aí eu fui fazer a segunda festa, não foi a primeira, a segunda festa. Fui fazer a festa, quando faltava 10 dias, um irmão chegou para mim: pastor, vai ter festa mesmo? Eu disse: vai. Não, pastor, por quê? Não, assim com essa paz, não tem unia. Eu digo: meu irmão, que eu aprendi um segredo. Essa guerra não é minha, é dele. Eu sou apenas instrumento. A paz de Deus. Não precisa nada. Tudo aconteceu, mil maravilha. As coisas vão acontecendo e a glória só é dele. Eu fico só assistindo, me alegrando com os irmãos, dependendo unicamente do Senhor. Então, meus amados, guarde esse segredo. Orar em línguas. Seu ministério vai mudar. Porque quem vai fazer não é você, é Ele, o Espírito que habita em ti. E você vai descobrir que batismo no Espírito Santo não é a dor, não é necessidade. A igreja precisa ser batizada no Espírito Santo e orar em línguas. Vai tendo uma mudança comportamental no caráter administrativo. A glória de Deus vem para a igreja, abundante. Você vai vendo os enfermos sendo curados. Só 1 minuto, aí eu vou concluir. Tem um pastor aqui em Goiânia, chama-se Gilvan. Quando eu cheguei em Imperatriz, assim que eu cheguei, um dia eu cheguei, como eu disse para vocês que eu não sou muito corajoso, eu cheguei de um culto, de sábado, culto de mocidade. Quando eu vou entrando no portão da igreja, o porteiro disse assim: tem 2 jovens aí, tem um rapaz endemoniado. Eu só fui deixar minha Bíblia ali, fui por causa do meu sogro, que era perto, Zé Ribeiro também, meu sogro. Fui lá para perto, para lá. Correndo, né? Se escondendo, mais ou menos assim. Mal eu chego lá, chegou o embaixador: olha, o mandato de chamado, tem 2 jovens lá, está com um rapaz endemoniado, que o senhor vai lá agora. Como eu estava perto, eu não podia dizer não, eu fui. Quando eu cheguei lá, estava sentado num banco assim, ele, 2 jovens, e o demoniado no meio, seguro neles. E eu olhei ali, peguei a Bíblia para abrir a Bíblia, procurar um texto, e não sabia onde ler nada. Oi, assim não sei nem onde é que eu vou ler. Aí eu cheguei lá, e disse: vocês expulsaram esse demônio em nome de Jesus? Ele disse: já, mas não saiu. Então solta o rapaz. Se o nome de Jesus não tiver poder, o meu é que não tem. Eu disse: solta aí, que se Jesus não tiver poder, eu que não tenho. Solta o rapaz. Pastor, solta o rapaz. Tu não citou o nome de Jesus? Solta. Quando soltou, me ficou: onde é que eu estou? Já bonzinho. No outro dia, eu chamei o Gilvan, rapaz, bem magrinho. Ele disse: Gilvan, tu está empregado? Ele disse: não, estou desempregado. Tu é batizado no Espírito Santo? Sou. Quer fazer um negócio comigo? Ele disse: que era? Vem para a igreja, vem para cá, para Jerusalém. Chega aqui, eu quero que tu ore. Fica orando, só orando, eu não quero outra coisa, fica só orando. Ora 1 hora, 2 horas. Tu pode fazer isso? Pode. Agora eu quero te pedir uma coisa. Tu ora assim o máximo em língua. Tu vai orando no teu português, mas bota em línguas aí.
Pastor, mas eu só digo uma frase. Não, Jesus te dá, vai dando uma frase, depois te dá duas. Vai aí. E eu deixei. Com 2 meses, eu falei, como é que está? Disse, pastor, eu oro 2 horas em língua, todo dia. Oh, mas que bênção, né? Aí, eu disse, depois fica aqui na igreja. Eu vou te dar uma ajudazinha para tu abrir a porta aí, deixa o povo entrar. Mas, meu irmão, o que Deus deu para esse rapaz? Esse rapaz tinha uma autoridade espiritual, irmão, bem magrinho. Uma autoridade, e era solteiro ainda. Depois se tornou pastor. Bem magrinho. Uma vez eu estava no culto de domingo, sentado no púlpito, quando entrou um moço. Quando entrou, o Espírito me fez entender que ele moço, o demônio ia pegar ele. Eu disse, Senhor, aqui dentro da igreja não. Igreja que eu estou dirigindo é o nascer de demônio. Meu negócio é só com Jesus. Demônio eu não quero saber. Aí ele sentou, daqui a pouco ele se levanta e saiu assim para sair por aqui. Eu olhei para o Gilvano. Acompanha aquele moço. Bom, na hora que ele saiu na porta, o demônio pegou ele. E o Gilvano estava lá junto. E o Gilvano tinha uma autoridade tão grande que ele disse, demônio, bota o braço aí para trás. Desse jeito. Como é teu nome? O que tu veio fazer? Ele conversa com o demônio o tanto que ele quer. Quando termina, vai embora. E o rapaz... E eu ficava assim, meu Deus, como é que pode? Um rapaz magrinho desse. Porque a força não era dele, é do Espírito. Você não é capaz de imaginar aonde Deus vai te levar se você construir uma casa sobre a rocha, orando no Espírito Santo. Amém, amados? Curve a sua cabeça. Querido Espírito Santo, nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra. Senhor, Tu está falando comigo. Eu sei o tanto que eu preciso desenvolver nessa busca, nessa oração constante no Espírito. E eu quero, Senhor, eu quero. Meu Deus, eu sei que Tu falou com mais pessoas que tiveram ouvidos para ouvir. Nós queremos. Revoluciona nosso ministério, Senhor. Nós não queremos ser tragados pela onda do estrelismo, das riquezas. Não, Senhor, queremos apenas cumprir nosso ministério. Quando cumprir, Senhor, queremos dizer, eu tenho a consciência tranquila, que eu cumpri todo o desejo de Deus. Usa-nos, Senhor, estamos aqui. Ainda temos um pouco de tempo, Senhor. Não sei quantos anos, mas usa, Teu Espírito habita em mim. É a única esperança que esse mundo tem de manifestar a Tua glória e a Tua igreja na terra. Então nós estamos aqui, manifesta a Tua glória. Senhor, eu te agradeço por ter me trazido aqui. E eu te peço uma bênção especial sobre o pastor Gilmar, todo o ministério, toda essa convenção. Que ela cresça, Senhor, que ela siga esse caminho, Pai, do Teu Espírito. Abençoa o pastor Silas Roque, na direção dessa igreja, desse ministério, abençoa grandemente. Concede a saúde física, emocional, espiritual. Abençoa o Charles, a irmã Ruth, a sua família. Guarda no Teu amor. Fica conosco, Pai. Nós Te amamos tanto e oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, obrigado. Aleluia. Muito bem. Deus seja louvado.